Em Shumatsu no Valkyrie ou Record of Ragnarok existem vários personagens poderosos, mas dentre eles existem 10 personagens que são os mais fortes de todos, e é isso que você verá nesse vídeo. Será que a sua lista é igual à minha? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal, já te peço encarecidamente pra se inscrever, tá? Porque assim você pode acompanhar a série de vídeos que eu tô fazendo sobre Shumatsu no Valkyrie. E aqui no canal já tem 3 vídeos longos e um shorts. E eu vou deixar todos aqui na descrição pra você assistir depois que sair desse vídeo. E já senta o dedo no like porque assim o YouTube entende que você gostou desse vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, antes de iniciar essa lista de fato, eu preciso dizer que essa é a minha lista e você pode discordar à vontade, beleza? Então bora debater com a educação, que é sempre importante. E aproveita e já comenta qual é a tua lista, que eu vou gostar demais de saber como ela é. E bom, dito isso, agora sim vamos conhecer os 10 personagens mais fortes de Shumatsu no Valkyrie ou Record of Ragnarok. Em 10º lugar, Shiva. Ele é o representante dos deuses na 5ª rodada do Ragnarok e luta contra o Raiden Tamemon. E o Shiva é uma divindade proeminente e líder do panteão hindu. Ele é um deus chefe e conhecido como o Baivara dos Cosmos, o deus mais forte da destruição e também o maior lutador do céu. Ele conseguiu derrotar todos os outros deuses hindus, incluindo Rudra, que é o segundo deus mais forte do panteão hindu. E durante sua batalha com Rudra, seus confrontos enviaram ondas de choque maciças por Svarga e o som de seus socos ecoou por toda a terra. E como dito pelos outros deuses, o Shiva tem grande força e ele conseguiu pegar um soco e uma joelhada do Raiden e enviá-lo voando pela arena com seus 4 braços, o atingiu no abdômen e o fez cair para trás após o golpe. E depois de se recuperar do cabeceio do Raiden, o Shiva rapidamente desferiu uma sequência de socos com seus 4 braços que fizeram seu oponente recuar para trás com a pressão de seus socos, sendo comparado ao fogo de um canhão, causando vários ferimentos. E galera, o Shiva conseguiu bloquear o soco do Raiden logo após ser atingido com força na cabeça, e também bloqueou seu joelho depois de levar outro golpe na cabeça, já atacando depois de se defender. E depois de usar o tesouro escondido de Svarga, a velocidade do Shiva aumentou ao ponto de deixar várias imagens posteriores, permitindo que ele escapasse dos ataques de Raiden e o dominasse com vários ataques. E de acordo com o próprio Shiva, a parte mais resistente do seu corpo é a cabeça, que segundo ele é sólida como uma rocha. A sua técnica é o tesouro escondido do mundo indiano dos deuses, que é conhecida como a dança da guerra de Shiva. E essa dança marcial é o trunfo do Shiva e só pode ser executada por ele. E ao dançar ao ritmo dos cosmos, o Shiva é capaz de atacar seu oponente com muito mais velocidade e poder. E o seu ritmo imprevisível permite que o Shiva ataque continuamente seus oponentes com vários ataques, enquanto seu oponente está sob a impressão de ser atacado por muitos, mas muitos mesmo, inimigos de uma só vez. Mas agora falando das suas técnicas, ele possui o Tandava, renascimento de Samsara, onde devido à sua intensa dança, o corpo do Shiva torna-se superaquecido e começa a entrar em combustão, o que aumenta o poder de seus ataques e queima seu oponente. A sua segunda técnica é o Kritivasa, dança da garra de tigre flamejante, e o Shiva salta para o ar e dá um poderoso chute enquanto simultaneamente queima seus pés, cortando e queimando seu oponente. E as chamas criadas a partir do chute são quentes o suficiente para cauterizar a carne do Raiden, que tinha os músculos mais fortes da humanidade. Mas a técnica final do Shiva é o Tandava Karma, dança da guerra Samsara, onde ao forçar seu coração a bater mais rápido, o Shiva é capaz de estimular diretamente seu espírito, resultando em um incrível aumento de poder e velocidade. E além disso, seu corpo entra em combustão e queima em um nível mais alto do que quando ele usava o Tandava, e a ponto assim de queimar seus arredores e objetos longe dele em cinzas. E nesse estado, todos os seus golpes se tornam quentes o suficiente para carbonizar e queimar a carne, e estava até mesmo queimando os poderosos músculos do Raiden. Porém, existe uma desvantagem para essa técnica, porque o próprio Shiva acaba por se esgotar se ele usar a técnica por muito tempo. E com o Tandava Karma ativado, ele pode usar o Devaloka, que é um poderoso chute de calcanhar giratório, que é tão poderoso e quente que conseguiu contrapor o movimento mais poderoso do Raiden, o Yatagarasu, e rasgar seu braço ao meio. Em 9º lugar, Tesla. Ele é o representante da humanidade na 8ª rodada do Ragnarok e enfrenta o Beelzebub. E conhecido como o cientista mais louco de todos os tempos, o Tesla é um dos cientistas mais famosos e renomados de todos os tempos também, devido às suas invenções e descobertas
descobertas que mudaram o mundo para sempre. E ele também é conhecido como o Filho da Luz e o único feiticeiro da história da humanidade. E ele é possivelmente o homem mais inteligente que já existiu na história, e muitas das suas invenções são dadas como certas mesmo nos dias atuais, sendo geradores de corrente alternada, equipamentos de rádio e iluminação fluorescente, sendo apenas alguns exemplos. E depois de morrer na Terra, o Nikola Tesla continuaria a inovar e inventar, conseguindo criar autômatos de pombos e também o projeto para o Super Automato Beta, com a ajuda dos seus colegas cientistas. E com a tecnologia da sua Volund, o Tesla seria capaz de inventar ainda mais coisas, sendo capaz de criar um sistema antigravidade e até mesmo conseguindo realizar a façanha do movimento instantâneo, também conhecido como teletransporte. E galera, o Tesla também mostrou a capacidade de se lembrar de informações desumanamente bem e conseguiu até mesmo memorizar a teoria necessária para criar a sua Volund sem qualquer esforço. E por falar na sua Volund, ela é a Super Automato Beta, que é uma arma divina na forma de uma armadura mecânica dourada e azul, projetada pelo próprio Tesla com a ajuda de seus colegas cientistas, também com a ajuda da nona Valkyria, a Gondo. E essa Volund concede ao Tesla proteção adicional ao lado de uma grande variedade de outros poderes científicos, tais como eletrocinese, levitação e teletransporte. Mas falando das suas técnicas em si, ele pode usar o soco de pulso de plasma, onde o Tesla converte a energia vital da Gondo em uma ultra alta tensão dentro do Super Automato Beta, e assim ele então armazena dentro do seu punho e a libera instantaneamente. A sua segunda técnica é o Plasma Pulse Jet Punch, ou rápido soco pulsante de plasma, onde o Tesla coloca sua mão esquerda atrás dele e libera uma grande quantidade de eletricidade para diminuir a distância entre ele e o seu oponente, e assim ele golpeia seu adversário na cabeça com o punho direito, liberando eletricidade ao mesmo tempo. A terceira técnica é o Plasma Pulse Punch Twin, ou soco gêmeo pulsante de plasma, e com ele o Tesla libera eletricidade enquanto coloca os dois punhos juntos, e assim então ele ataca usando os dois punhos ao mesmo tempo. Outra técnica é a Zona Gemátria, prisão dos deuses, e com ela o Super Automato Beta do Tesla, ao lado da sua eletricidade, gera e dispersa uma partícula chamada partícula Super Tesla. E uma vez que o suficiente dessas partículas de Super Tesla preenchem a área, o Tesla cria uma gaiola de eletricidade em torno de si mesmo e de seu oponente. Dentro dessa gaiola, a bobina Tesla da Volund reage às partículas Super Tesla no ar dentro da gaiola e ativa um sistema antigravidade dentro do seu traje, permitindo que o Tesla flutue no chão. Outra técnica é o Zero Max, onde normalmente para atingir a velocidade máxima, um ser tem que acelerar por algum tempo, mas graças ao sistema antigravidade dentro do seu traje, o Tesla é capaz de atingir a velocidade máxima apenas no primeiro passo. Ele também possui o Tesla Step, ou passo de Tesla, e devido ao fato de que ele pode flutuar dentro da zona gemátria, o Tesla se move de uma maneira imprevisível e estranha. E claro, para ir mais longe, ele pode usar o Tesla Step Wonderful, ou seja, o passo maravilhoso do Tesla, que é onde ele circula em torno do seu oponente tão rápido que ele deixa inúmeras imagens posteriores. Outra técnica é o Plasma Pulse Punch Surprise, ou soco surpresa pulsante de plasma. E enquanto flutua, o Tesla se inclina tanto para trás que quase toca o chão. E a partir dessa posição, ele gira continuamente em direção ao seu oponente, e juntando as mãos, ele então cruza as pernas e salta em direção ao oponente, enquanto gira e libera o Plasma Pulse Punch de seus punhos. E por último, mais ou menos importante, ele tem o Tesla Warp, ou teleporte do Tesla, que talvez seja a maior habilidade do seu traje, onde ele é capaz de se teletransportar. Em oitavo lugar, Raijun. Ele é o senhor demônio do sexto céu e o berserker lendário do mundo inferior. Anteriormente, o deus do infortúnio, o Zerofuku, Raijun apareceu quando esse deus foi devorado por dois dragões, tomando assim seu lugar na sexta rodada do Ragnarok, e passou a lutar contra o Buda, e ele é provavelmente o demônio mais poderoso que existe. Ele foi até mesmo capaz de destruir metade de Helheim e quase derrotou o Buda, e sua força era tão enorme que em algum momento seu próprio corpo não conseguiu conter seu imenso poder, e assim o quebrou e o matou no processo. Ele é muito mais forte que o Zerofuku e o considerava um deus de terceira categoria, e após a sua ressurreição, o Raijun não apenas voltou à vida em perfeita saúde, mas também parece ter se tornado ainda mais forte do que antes, já que o seu corpo agora pode conter todo o seu poder. E galera, o Raijun possui imensa velocidade e reflexos, e ele foi capaz de se esquivar e bloquear da maioria dos ataques do Buda. E claro, ele possui a sua alma negra, onde a alma do Raijun é coberta por um véu de escuridão, que impede de ser visível para os outros, e por essa razão, o Raijun é imune à precognição do Buda, presumivelmente aos outros poderes relacionados à alma. Mas agora falando das suas técnicas, ele possui a furadeira demoníaca penetrante do céu, onde o Raijun engole todo o seu braço direito
e cria uma espada alongada semelhante a um chicote, e a partir dele torce seu antebraço continuamente para depois liberar para criar uma enorme broca preta, que é maior do que o seu corpo, e assim então ele lança com força total um ataque em seu inimigo. E por último, ele pode usar também a sua técnica Chama da Glória, onde o Raijun amputa seu próprio braço esquerdo e assim então transforma ele em uma espada maior e o balança para baixo com a sua imensa força. E o ataque é poderoso o suficiente para contrapor a técnica do ciclo Samsara destruidor de karma de Buda, e até mesmo quebrou sua foice. E depois disso, o Raijun também foi capaz de destruir completamente o cajado dos 6 reinos do Buda com a sua lâmina. Em sétimo lugar, Buda. O Buda é o representante da humanidade na 6ª rodada do Ragnarok e lutou contra o Zerofuku e também contra o Raijun. E apesar de inicialmente ter sido listado como representante dos deuses, ele optou por lutar pela humanidade, como eu já falei anteriormente. E o Buda é uma divindade proeminente do panteão dármico, sendo o fundador do budismo, um dos 4 sábios, bem também como um dos poucos seres divinos ao lado do Hércules e das Valquírias, que não são a favor de destruir a humanidade. E como fundador do budismo, o Buda pode extrair poder dos 6 mundos, em que a humanidade pode reencarnar, mais conhecidos como os 6 reinos. E claro, além disso, ele também pode usar a 8ª consciência da iluminação pura, que é uma habilidade divina, na qual apenas aqueles que são iluminados podem utilizar. E essa habilidade permite que o Buda veja um momento no futuro, o que lhe concede uma forma de precognição. E claro, a sua arma divina é o cajado dos 6 reinos, que armazena o poder dos 6 Budas guardiões dos 6 reinos, o que lhe permite ter vários ataques diferentes, como por exemplo, o primeiro reino, que é o reino divino, roda concededora de desejos Canon, Lokapala 12 machados Deva, onde o cajado dos 6 reinos se transforma em uma alabarda longa e dourada que o Buda usa para combater as espadas no Chaco do Zerofuku. E possui o segundo reino, reino animal Canon com rosto de cavalo, Nirvana, onde o cajado dos 6 reinos se transforma em um gigantesco taco com pontas capazes de lidar com força contundente e maciça, o que quase nocauteou o Zerofuku com um único golpe. Ele possui também o terceiro reino, reino humano, cordão inabalável Canon, Akashaya, espada Varaja indestrutível. E assim, o cajado dos 6 reinos se transforma em uma espada curta de ouro que o Buda usa para se defender dos ataques do Zerofuku. Ele também pode usar o quarto reino, reino Ashura. 11 enfrentaram Canon, Ahimsa, escudo para destruir os 7 infortúnios. E assim, o cajado dos 6 reinos se transforma em um escudo dourado gigante, capaz de resistir ao golpe de machado gigante do Zerofuku, sem sofrer nenhum dano. E por último, ele mostrou o quinto reino, reino Preta, Canon de 1000 braços, Salakaias, foice do deus selvagem. E assim, o cajado dos 6 reinos se transforma em uma foice gigante com a cabeça de um leão. Essa forma só pode ser alcançada quando o Buda é dominado pelo ódio. Mas claro, ele também pode usar a sua Volund, que foi criada a partir do Zerofuku. Ela se chama Grande Espada do Nirvana Zero e é a arma divina suprema que ninguém, exceto aqueles que alcançaram o grande Nirvana nas terras puras, podem criar. Essa arma assume a forma de um Shishishito, que é uma espada de 7 ramos, com saliências de lâminas que estão associadas a um dos 7 deuses da sorte. E com ela ele pode utilizar o Mahapari Nirvana, lâmina do despertar do olho celestial, onde o Buda segura a grande espada do Nirvana acima da sua cabeça e libera um corte para baixo com tremenda força. E esse ataque foi capaz de cortar facilmente o corpo do Raijun em pedaços. Em sexto lugar, Hades. O Hades é o representante dos deuses na 7ª rodada do Ragnarok, substituindo o Buda após a sua traição na rodada anterior. E assim, ele enfrenta um Qin Shi Huang. E o Hades é uma divindade proeminente dentro do panteão grego, sendo o rei do mundo inferior. E o Hades também é considerado como deus a quem outros deuses confiam mais, e como governante do Helheim, o Hades é incrivelmente poderoso. Ele é um deus temível e perigoso por direito próprio, tanto que até mesmo outros deuses tinham medo de invocar sua ira. Durante a gigantomáquia, o Hades derrotou um exército inteiro de titãs sozinho. Embora não seja rápido quanto seus irmãos, o Hades compensa isso com a capacidade de liberar uma enxurrada de vários golpes pesados com seu bidente, que são tão fortes que o Qin Shi Huang teria morrido instantaneamente se ele tivesse sido atingido por eles. E galera, o sangue do Hades, conhecido como Plutão Ico, é uma substância especial, e qualquer arma divina sobre o qual seu sangue é derramado abrigará a própria força vital de Hades. E claro, agora falando das suas técnicas, ele pode usar o Persephone Kalishoron, martelo do mundo inferior, onde o Hades salta para o ar e ataca seu oponente de cima para baixo. A segunda técnica é o Persephone Lua, disjuntor de tempestades. E
com essa técnica, o Hades ataca seu oponente e empurra seu vidente em um movimento direto, criando assim uma espiral extremamente forte de vento em torno dele. A terceira técnica é a Perséfone Titã, esmagadora de terra, onde o Hades segura seu vidente e o levanta acima da própria cabeça. E a partir dessa postura incomum, ele faz um poderoso balanço de cima para baixo, e a força desse ataque foi capaz de dominar a mão celestial da defesa do Qin Shi Huang e esmagá-lo no chão. Outra técnica dele é o cornucópia, chifre da fertilidade, onde o Hades primeiro balança seu vidente para baixo em seu oponente, enquanto ele firmemente finca seus pés no chão. E enquanto seu oponente bloqueia seu vidente, o Hades passa a mover sua perna esquerda, fazendo assim com que permita ele dê uma joelhada em seu oponente. Claro, ele também pode usar o seu Icor Desmo, lança do destino de 4 sangues, que é o trunfo do Hades. E ao infundir o seu Plutão Icor em seu vidente, o Hades altera sua arma para o Icor Desmos. E embora essa versão do vidente seja poderosa, uma vez que o Plutão Icor contém a força vital do Hades, se ele a esgotar, ele irá morrer. E claro, com essa arma ele pode usar o ataque Icor Eos, sangue do amanhecer, onde o Hades empurra Desmos para frente enquanto ataca seu oponente ao mesmo tempo. E a força desse ataque é tão forte que é capaz de romper os espaldas todos poderosos do Qin Shi Huang. Em quinto lugar, Qin Shi Huang. Ele é o representante da humanidade na 7ª rodada do Ragnarok e enfrenta o Hades. E o seu nome verdadeiro é Yin Zheng, com Qin Shi Huang ou Xin Huangdi sendo um título que significa literalmente primeiro imperador de Qin. E ele é o fundador da dinastia Qin, o primeiro imperador a unificar a China, e é amplamente considerado como o maior imperador de toda a história chinesa. E ele também foi chamado como o rei onde tudo começou, o rei dos homens e o maior rei durante toda a sua batalha com Hades. E galera, o Qin nasceu com uma condição especial chamada de sinestesia de toque de espelho, onde sempre que o Qin Shi Huang via uma pessoa ser ferida, ele recebia a mesma lesão, porém ela parecia invertida. E devido a ser constantemente exposto ao ódio, a sinestesia do toque de espelho do Qin Shi Huang ascendeu além do nível humano, chegando ao ponto em que ele se machucou simplesmente pelas emoções negativas das pessoas que apareciam em seu corpo como marcas de queimadura. Além disso, o Qin Shi Huang pode ver o fluxo de Qi dentro dos corpos de seres vivos, e ao longo desses caminhos estão cruzes na forma de estrelas que o Qin pode atacar para perturbar o Qi do seu oponente. E a sua volunte é os espaldas todos poderosos, que é uma arma divina na forma de ombreiras e armaduras nos braços e mãos, que é fornecida pela 10ª Valquíria, a Alvitre. E agora falando das suas técnicas, ele pode usar a mão celestial de defesa Shi-Yo, forma de armadura, onde o Qin Shi Huang intercepta um ataque e absorve a energia da sua força. A segunda técnica é o Monte Tai Dragon Claw, ou Shi-Yo, forma de lança, onde o Qin Shi Huang perfura o corpo do seu oponente com a sua arma em sua mão direita ou esquerda. E esse ataque foi poderoso o suficiente para arrancar a carne do Hades. Ele também pode usar a ondulação de tartaruga, Shi-Yo, forma de besta, onde usando os seus olhos para ler o fluxo do corpo de uma pessoa, o Qin Shi Huang dispara uma bala de ar invisível de sua boca para atingir uma das estrelas de Qi que ele vê. E quando a bala de ar faz contato, o fluxo da técnica do alvo é perturbado, fazendo com que até mesmo as técnicas garantidas para matar sejam enfraquecidas. Ele também pode usar a lua crescente do tigre branco, Shi-Yo, forma da alabarda, onde o Qin Shi Huang acerta um chute poderoso no seu inimigo. E galera, ele também pode usar a espada Xin Huang Gojian, onde o poder do nome da Alvitre é o Host Guard. Isso se refere a ter a maior defesa, e também é um ataque. E quando a Alvitre decide dar ao Qin Shi Huang todo o seu poder, o combatente da humanidade é capaz de transformar os espaldas todos poderosos na espada Shi Huang Gojian. E com isso, o Qin Shi Huang pode usar suas técnicas de espada, e ele mostrou duas técnicas. A primeira é o corte Xin Huang Yang, Shi-Yo, forma de espada, e assim ele libera um simples ataque tendo todo o seu poder. Ele também pode usar a guarda Shi Huang e corte Yang, Shi-Yo, forma espada armadura, onde o Qin Shi Huang choca a ponta da sua espada contra a arma do seu oponente e a segura aplicando a mão celestial de defesa através da lâmina. E assim, o Qin Shi Huang começa a armazenar o poder de ataque do seu oponente em sua espada e o redireciona de volta para eles, destruindo assim a arma do seu oponente no processo. Em quarto lugar, Beelzebub. Ele é o representante dos deuses na 8ª rodada do Ragnarok, enfrentando o Nikola Tesla. E o Beelzebub é uma divindade proeminente do panteão filisteu e também no panteão abrâmico. E ele é conhecido por vários títulos. Para os humanos, por exemplo, ele geralmente é conhecido como o Senhor das Moscas. E ele também tem outros títulos, como o Sacerdote da Gula, o Governante dos Espíritos Malignos ou ainda o Deus das Trevas. Galera, o Beelzebub pode vibrar seu corpo em uma frequência muito alta. E ele pode usar essas vibrações como uma arma para cortar e destruir facilmente seus arredores. E desde que nasceu, acreditava-se que ele era amaldiçoado. E o rumor comum em torno dele era que qualquer deus
que tenta se aproximar dele sofre um infortúnio, mas na verdade, quando o amor de Beelzebub atingir seu pico máximo, ele destruirá o que ama, e quando isso ocorre, ele perde a consciência e sofre uma mudança. Suas mãos se tornam como garras e a esclera dos seus olhos fica preta com pupilas brancas, e enquanto nesse estado, ele incontrolavelmente rasga os corações das pessoas que ele ama com suas garras. E galera, ele luta usando o seu cajado de Apônio, e esse cajado tem a capacidade de amplificar o poder das vibrações de Beelzebub, permitindo assim que ele torne seus ataques e defesa ainda mais fortes. Mas falando das suas técnicas em si, ele pode usar a Palmira, bater das asas do diabo, onde a capacidade inata do Beelzebub de vibrar seu corpo em altas frequências faz com que ele possa usar as vibrações como ondas que podem destruir objetos sólidos, pode produzir terremotos que sacodem o chão ou ainda uma lâmina afiada que pode cortar o aço. A sua segunda técnica é o Sorath Samek, Portões do Inferno, onde o Beelzebub aplica as vibrações de sua mão esquerda ao cajado de Apônio para assim criar uma barreira vibracional que pode bloquear ataques. A terceira técnica é o Sorath Val, Anjo Caído da Gula, e nessa técnica o Beelzebub aplica as vibrações de sua mão direita ao cabo do crânio do cajado de Apônio, e como o cajado de Apônio amplifica o poder de suas vibrações, o deus pode aumentar a magnitude do ataque para assim torná-lo mais devastador. E por último, mas não menos importante, a sua técnica Pecado Original do Mundo Inferior, número 0, Caos. É uma técnica que foi marcada como tabu em Helheim, onde o Beelzebub agarra-se ao crânio do Apônio com as duas mãos, imbui ele com suas vibrações ofensivas e defensivas ao mesmo tempo. E ao condensar essas duas vibrações, o Beelzebub cria uma grande explosão na forma de uma esfera negra que engole ele e o seu oponente, e a esfera então explodirá, deixando o seu oponente morto e fazendo com que o corpo de Beelzebub seja bastante ferido. Em terceiro lugar, Thor. Ele é o representante dos deuses na primeira rodada do Ragnarok e luta contra o Lubu. O Thor é uma divindade proeminente do panteão nórdico, sendo o deus nórdico do trovão e também sendo muitas vezes considerado como o guerreiro e deus mais forte dos nórdicos. Ele é conhecido como o Berserker do trovão. Ele uma vez enfrentou um exército de 66 Jotun sozinho, obliterando cada gigante com apenas um único balanço do seu martelo. Ele até mesmo foi capaz de matar a serpente do mundo, a Jormungand. Além disso, é dito que o Thor é forte o suficiente para destruir os mares e as terras com o seu martelo. E como o deus do trovão, o Thor possui controle absoluto sobre a eletricidade divina e o relâmpago e pode usá-los em combate. E no anime, o Thor se teletransportou do lado de fora para o centro da arena, e depois essa técnica foi confirmada como sendo canônica no Databook. E a sua principal arma é o Mjolnir, que é um martelo maciço maior que o seu corpo. E ele também pode usar a sua Jarn Grip ou manoplas de ferro, que é um par de luvas capazes de resistir a qualquer ataque. E galera, falando das suas técnicas, o Thor pode usar o martelo do Thor para usar o seu relâmpago, que é uma técnica de morte instantânea. A sua segunda técnica é o J-Hord, técnica essa que ele usou para derrotar a Jormungand, e com ela o Thor lança Mjolnir no ar com toda a sua força e o recupera, e assim ele adiciona grande velocidade e força centrífuga antes de finalmente bater em seu oponente. Porém, a sua técnica mais forte é o martelo de J-Hord Thor, martelo do trovão despertado, que é a técnica que o Thor combina seus dois movimentos mais fortes, o martelo de Thor e o J-Hord. Em segundo lugar, Adão. Ele é o representante da humanidade na segunda rodada do Ragnarok e lutou contra os Zeus. O Adão é o progenitor da humanidade, e ele foi o primeiro homem a existir, sendo criado à imagem e semelhança dos deuses, e depois de serem expulsos do paraíso, ele e a Eva desceram à terra e passaram a dar origem à humanidade, e como o primeiro e original homem criado à imagem e semelhança de um deus, o Adão foi considerado por Brunhilde como sua carta mestre contra os deuses, e além disso, ele também talvez possa ser o humano mais poderoso da história, e como um homem projetado à imagem de Deus, o Adão tem a capacidade de replicar perfeitamente qualquer movimento e técnica em que ele coloca os olhos. E essa habilidade era tão incrível que foi capaz de fazê-lo copiar e utilizar o soco de Zeus, que ultrapassava o tempo, depois apenas de vê-lo uma única vez. A sua Volund é a Knuckle Duster, onde o Adão usa uma arma divina na forma de uma soqueira, que foi fornecida pela sétima Valkyria, a Hengilith. E galera, é dito que essa é a arma perfeita para o Adão, já que ele é descrito como tendo um talento natural para combate desarmado. Porém, a habilidade em si da Volund nunca foi mostrada. Além disso, ele copiou várias técnicas, entre elas o Jab Meteoro dos Zeus, onde ele se tornou capaz de disparar vários socos rápidos no seu adversário, com cada soco tendo a velocidade aumentada em 10 vezes, onde os socos começam com a velocidade de 0,01 segundo e com o passar do tempo atingem uma velocidade de 0,000001 segundos. Outra técnica que ele copiou foi o Machado Divino, onde o Adão pode executar um chute extremamente rápido que é forte o suficiente para dividir o corpo dos seus oponentes. Ele também copiou o Punho que superou o tempo dos Zeus, onde o Adão reuniu toda a sua força e socos com tanta força
força que o próprio tempo pareceu parar. E, além disso, ele também pode usar a direita e a esquerda verdadeira de Deus, que ele também copiou de Zeus. E assim, ele pôde disparar um soco reto que abriga a totalidade do seu poder divino. E em primeiro lugar, Zeus. Ele é o representante dos deuses na segunda rodada do Ragnarok e lutou contra o Adão. E o Zeus é uma divindade proeminente e o líder do panteão grego. E ele também é o presidente do Conselho dos Deuses e o líder dos deuses. E galera, o Zeus conseguiu derrotar o seu pai, um titã e a personificação do tempo, o Cronos. E o Zeus poderia até mesmo causar medo em outros deuses supremos, como o Shiva, por exemplo. E ele também via o Big Bang, sim, o Big Bang, como uma diversão. E o sangue de Zeus, também conhecido como ambrósia, é capaz de conceder poder divino a aqueles que o bebem, contanto que o ser humano que o fizer seja um verdadeiro herói. Mas não, essa pessoa receberá uma morte instantânea. E as suas técnicas mostradas até o momento são o Jab Meteoro, que eu já expliquei quando falei do Adão, o Machado Divino, que eu também já expliquei quando falei do Adão, e também o Punho que Superou o Tempo, que eu também já expliquei quando expliquei o Adão. Porém, tem algumas coisas adicionais que eu preciso falar, porque é dito que esse ataque contém todo o respeito e ressentimento dos Zeus que ele possui em relação ao seu pai. E por último, mas não menos importante, a sua forma Adamais, ou Adamanto, que é a sua transformação final, onde o Zeus comprime todos os seus músculos até os seus próprios limites. E enquanto ele está nesse estado, o corpo do Zeus é virtualmente indestrutível e concentra todo o seu poder divino em cada movimento. E galera, essa transformação é tão absurda que faz com que o instinto primordial dentro de cada ser trema de medo, onde até mesmo Adão levantou seus punhos para se defender em puro instinto. E além disso, o Shiva, que é um deus, observou que nessa forma o Zeus tem o poder para destruir o céu. Bom galera, esse foi o meu ranking dos 10 personagens mais fortes de Shumatsu no Valkyrie até o momento. Concorda? Não concorda? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a tua opinião e bora debater, que é sempre a melhor parte. E bom, eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!